Olá, boa noite. Eu há pouquinho falei do meu convidado de hoje, que tem uma vida empresarial entrelaçada com a vida do meu pai. E isso me dá um ingrediente novo, forte, emocional. Dr. Jorge Guedal Rampeta, desde muito pequena. Mas por quê? Porque meu pai comentava sobre algumas pessoas que estavam participando da vida dele, e o Dr. Jorge era uma das pessoas que participava da vida do meu pai. Então, essas histórias se misturam. Boa noite. Boa noite, Suzana, tudo bem? Bem, tudo bem? Muito obrigada por ter aceito o meu convite, por estar comigo. Essa trajetória tem um ingrediente emocional forte e eu Muito vou, forte. antes de começar a conversar com o senhor, eu vou só dizer algumas coisas a seu respeito. São muitas coisas. Sim. Então, nós não podemos, eu não posso dizer todas. Evidentemente, Suzana, me senhor. chama Jorge, por favor, tá? Bom, então Nós vamos carinhosamente. fazer um programa bastante informal, né? Porque conforme combinamos, vamos falar da vida, do aspectos humanos, né? Então, vamos falar. Se tu me permites, eu te chamo de Suzana, tu me chama de Jorge. Tá? É claro que lhe permite, evidentemente, Jorge. Obrigado por essa condição. Mas deixa eu dizer para vocês um pouquinho, para quem está conosco, que o doutor Jorge, quer dizer, desculpe, então, o Jorge é uma pessoa conhecida, CEO e presidente do Conselho do Grupo Gerdau, mas ele atua fortemente também nas áreas de cultura, sociedade, educação, e tem para ele uma atuação forte na busca da eficiência e qualidade de gestão nos setores público e privado, e é presidente do Conselho Superior do Movimento Brasil Competitivo. Além disso, ele também é presidente emérito do Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade e membro das Academias Internacionais Brasileiras de Qualidade. E quando eu conversei com o doutor Jorge, ou com o Jorge, a questão de alguns dias, já mais ou menos definindo o nosso roteiro de conversa, eu perguntei a ele o que significa e por que esse pendor pela qualidade, pela excelência. Então, agora te devolvo a palavra para que tu possa nos dizer, então, o que significa excelência para ti. Suzana, é bastante interessante, mas foi basicamente esse processo começou na década de 80, que a Gerdau, por ter, vamos dizer, relativamente cedo, ter tido primeiro o desenvolvimento do Rio Grande do Sul para o Brasil e no segundo momento da posição do Brasil para o mundo, tá certo? E dentro da formação do meu pai, que tinha essa visão internacional de negócio, que ele era o diretor e inspetor para a América Latina do Deutsche Bank, o Banco Alemão Transatlântico, né? E, e quando nós trabalhávamos no setor siderúrgico, né, nós conseguimos perceber de que os japoneses tinham realmente desenvolvido uma posição de mercado muito forte. E estudando e analisando o que orientava os japoneses, nós percebemos que era com o conceito de geração da qualidade total. Naquele tempo, nós já tínhamos uma consultoria com o professor Falcone, que foi o pioneiro da introdução do conceito de qualidade no Brasil, né? Ele era já consultor da siderúrgica rio-grandense do campo da metalurgia. Ele era professor de metalurgia da Universidade Federal de Minas Gerais, em Ouro Preto, e com isso com esse contato, nós desenvolvemos essa relação com os japoneses e fizemos contratos de consultoria. E daí surgiu esse conceito muito claro de domínio de processo. A palavra-chave é dominar os processos. Qualquer processo hoje, você analisando, né, com a modernidade, com a tecnologia, realmente tudo é gerido com os computadores por processo, tá certo? Mas naquela época esse conceito ainda não era tão forte. E aí nós aprendemos com os japoneses que tomavam nota de tudo e dominavam o processo nos maiores detalhes. E isso nos levou a desenvolver o conceito muito claro de busca de benchmark.
né? A Sei. busca de benchmark com os japoneses, nós começamos em 80 e passamos a adotar essa filosofia de trabalho de uma forma muito intensa, porque para que pudéssemos crescer no mundo, nós tínhamos que ter padrões de eficiência internacional. E daí Claro. surgiu com o benchmark a ideia de qualidade total, tá certo? E em cima desse conceito, vamos dizer, veio a preocupação da excelência. É muito interessante, né, que nós tivemos muito cedo, então, graças a essa busca de internacionalização e de posição nacional no mercado, né, nós desenvolvemos a cultura dentro da empresa e que nos levou, num segundo momento, uma preocupação enorme na educação das equipes. Jorge, deixa eu fazer uma volta aqui. E vamos. Eu fiz um atalho, mas eu quero retroceder um pouquinho. Me fala um pouco a respeito da tua infância e me fala um pouco a respeito, ou melhor, nos fala um pouco a respeito dos teus 14 anos, quando começaste a ir para a fábrica e por quê? Bom, o nosso pai, vamos dizer, teve uma educação muito forte em relação a todos nós, e ele, das férias, dizia, não, esse 2 meses e meio, 3 meses de férias é muita coisa. Então, ele nos encaminhou a começar a trabalhar aos 14 anos, e eu comecei aos 14 anos a varrer a fábrica e conviver com os operários. Isso trouxe depois, consequentemente, uma vivência enorme. Eu digo assim, eu comecei a trabalhar 10 anos mais cedo que a maioria das pessoas. Então, eu tenho 10 anos mais de experiência até hoje, tá certo? Porque isso, ninguém tira essa experiência. A experiência é uma coisa acumulada, tá certo? Então, eu pessoalmente acho que foi uma vantagem enorme, porque nos envolveu desde muito cedo, meus irmãos, tudo da mesma forma, na vida da empresa e como a família, vamos dizer, envolvida com o negócio, né, nós fomos educados dentro desse sentido. Então, muito cedo, eu aprendi, vamos dizer, nós aprendemos a conviver com os operários, tá certo, né? E essa convivência com os operários nos deu capacidade de respeitar o trabalho, a importância do trabalho bem feito. E, posteriormente, com esses conceitos de qualidade total, né? Essa conjugação de liderança humana, capacidade de mobilizar equipes, etc., com os conceitos de domínio de processo, foram fatores decisivos no sucesso do empreendimento. Agora, me fala uma outra coisa. Como é que tu te sentia aos 14 anos, que na verdade era um adolescente, com vontade de passear, de brincar, de tal, indo para a fábrica? Que sentimento tu tinhas naquela época? É gozado, sabe? Mas eu acho que pelo ambiente de casa, a valorização, né? A Gerdau vem do lado da família materna, né? Meu pai com essa visão de capricho e qualidade, etc., né? Nós entramos nisso tendo muito orgulho disso, tá certo, Suzana? Né? Vamos dizer, nós fomos educados num processo de valorização do trabalho, tá certo? A nobreza do trabalho. Então, isso como trabalhar, para nós era uma coisa normal. Então, eu acho que nós entramos nisso com um certo orgulho de já poder, desde cedo, participar do processo, tá certo? Aí tem uma passagem que tu me contaste esses dias que eu achei muito interessante, que tu tinha interface, interlocução com os funcionários da fábrica e que, num determinado momento, tu financiava algumas necessidades. Isso foi na gerência, quando eu peguei e assumi a gerência da fábrica aos 21 para 22 anos, tá certo? Né? A gerência? A gerência, já assumi com 22 anos, eu já tinha a gerência da fábrica de prédios, né? O nosso pai nos desafiou muito cedo, né? Então é uma coisa, eu diria assim, é quase uma irresponsabilidade, mas como nós começamos a trabalhar muito cedo, né? Nós tivemos essa capacidade de envolvimento e isso funcionou com naturalidade. E eu, dentro do processo, nós tínhamos na empresa um sistema de ajudar, um apoio financeiro. E praticamente eu tinha um caderno, né, que a gente adiantava o dinheiro para compra ou algum tipo. Então, vamos dizer, essa visão de diálogo social, de ajuda ao operário, eu comecei a aprender isso muito cedo, certo? Então, isso foi um processo também quase natural, mas me ajudou muito na minha formação de entendimento das dificuldades, né, da vida, tá certo? Isso foi extremamente... Comecei cedo com isso, né? São tudo vantagens, vamos dizer, na formação que uma pessoa que começa a trabalhar cedo tem essa oportunidade.
Qual é a tua formação? A graduação em quê? Bom, eu terminei o ginásio, né, o segundo grau, aí eu fiz curso de contabilidade à noite e trabalhava já de dia. E depois aí eu entrei na faculdade de Direito da URGS, né, porque eu tinha dúvida de que curso fazer. Meu irmão mais velho tinha feito curso de administração e tinha um pouco de crítica do curso. Meu irmão fez engenharia, etc. E eu tinha uma amizade muito grande com o Dr. Rico Harvey, né? Porque a esposa dele me dava aulas de alemão, né? Aulas particulares da língua alemã. E com isso, quando eu conversei com ele sobre isso, ele disse: Jorge, faz faculdade de Direito, que isso vai te ajudar toda a vida. E eu realmente acho que foi uma vantagem enorme, né? Porque posteriormente, no meu campo de trabalho, o conhecimento e a base jurídica, embora eu nunca tenha advogado, mas me deu uma vantagem enorme na visão financeira, jurídica, etc., negociações, relações trabalhistas, etc. Eu acho que é um curso, vamos dizer, que dá uma capacitação enorme. Eu pessoalmente, digo que foi uma sorte eu ter feito esse curso, porque também tive muita sorte da faculdade de Direito que nós fizemos aqui na URGS. Eu tive professores excepcionais, quer dizer, isso também foi uma safra de velhos professores, que foi o Armando Câmara, tá certo? Rui Signi Lima, o professor Schneider, depois o ex-chefe da Casa Civil do governo Médici, né, que agora me falha o nome, daqui a pouco vem. Esses foram professores brilhantes que realmente, inclusive o Armando Câmara dava sextas-feiras, aula das 10 ao meio-dia. E como ele se empolgava, ele disse: bom, quem quiser, amanhã de tarde, às 4 horas, vocês podem vir lá em casa e nós continuamos com a aula. Mas qual era a cadeira dele? Filosofia do direito. Filosofia? Do direito. E o interessante é aquela casa ali que está ao lado da Câmara de Deputados, tá certo? Aqui, o solar dos Câmara, sim, certo? Sim. Ali ele morava, porque ele era Câmara, era da família, uma família tradicional rio-grandense, tá certo? Política, etc. Então, nós íamos lá nos reunir na casa dele, fazia uma roda e continuava dando aula. Quer dizer, são coisas assim que maravilhosas, tá certo? Eu digo assim, tem que ter sorte na vida, né? Porque são professores que impactam a gente, né? A gente se lembra perfeitamente o professor que modificou as nossas vidas ou não, né? É interessante. Jorge, o que era, naquela época, uma conversa sobre a filosofia do direito? Bom, vamos dizer, o professor Armando Câmara praticamente nos introduziu, né, para os grandes pensadores como Kant, etc. Ele nos explicava e nos dava uma visão global da relação do direito com a visão filosófica da vida, tá certo? E isso, vamos dizer, depois que a gente vai entrando nessa conversa, nessa dimensão, né, me ajudou a fortalecer a convicção e a importância dos valores, né? Isso é uma coisa que eu via quando nós estávamos, que as grandes empresas tinham um manual de valores, tá certo? Né? Eu olhava as políticas das grandes empresas e tinha valores. Quando nosso pai faleceu, né, nós nos reunimos, os irmãos, e nós começamos a trabalhar sobre os valores que caracterizavam o comportamento filosófico da família em relação à empresa. Esses valores, vamos dizer, eles tiveram pequenas modernizações, mas os valores básicos, né, foram decisivos na nossa formação e também na filosofia toda do empreendimento. E eu aprendi claramente de que os valores pessoais da família, né, têm que ser replicados no comportamento da empresa com todas as pessoas. Isso é uma coisa que eu, pessoalmente, vamos dizer, acho extremamente importante, né? E esses dias até me veio uma ideia meio louca, né? Que eu diria o seguinte: no setor público, nós devíamos fazer assim para que os funcionários respondam: você tem conflito de valores com o seu superior?
Eu estou te falando uma coisa que improvisei esses dias conversando sobre valores, né? E é muito interessante, né? Então, vamos dizer, princípios que nem a ética, tá? O respeito. Eu acho que a palavra respeito é de uma importância vital em tudo, em todas as relações, tá certo? Né? Porque você faz com respeito ou não com respeito, né? Você, para receber respeito, tem que dar respeito. Então, são coisas assim, de valores, de ética, de relacionamento, responsabilidade, né? São essa construção de valores. E eu tenho uma frase que aí você colocou, inclusive na comunicação, que esse tema de valores, quando nós fizemos 100 anos na Gerdau, agora este ano nós fizemos 120 anos na Gerdau, né? Eu sou quarta geração, hoje a gestão está nas mãos da quinta geração, mas esse tema de valores, vamos dizer, no fundo, vem de casa, tá certo? Uhum. Suzana, talvez tu não tenha debatido isso tanto, sim, mas eu convivi com teu pai. Teu pai tem 10 anos mais ou menos, do que eu, tá certo? Isso mesmo. Então, eu consegui conviver com teu pai e o Herbert Renner, tá certo? Que eram pessoas com muita definição de valores. Então, essa conceituação, né? Vamos dizer, de quando tu vive com pessoas que têm valores, tá certo? É uma maravilha, porque te capacita a tu incorporares teu comportamento com valores. E aí, quando nós fizemos na Gerdau 100 anos, nós visitamos, a diretoria visitou todas as nossas fábricas que já estavam espalhadas aí pelo mundo, não na quantidade atual, tá certo? Mas eu usei no discurso, né? Claramente essa palavra assim: ninguém faz 100 anos numa empresa que se a empresa não tiver valores, certo, né? E quando eu me lembro do teu pai, né? Suzana, é uma coisa impressionante, mas teu pai era um dos gestores mais modernos que nós tínhamos aqui no Rio Grande do Sul, né? Com a Spring, etc. Os outros empresários até olhavam assim, meio surpresos das políticas que teu pai adotava, né? E eu aprendi com isso, com o Herbert Renner, lá na origem filosófica da firma AJ Renner. O velho AJ Renner foi o pioneiro das políticas sociais da condução da empresa e que dava um exemplo ao Brasil todo e principalmente aqui ao Rio Grande do Sul, e que também influenciou a nossa própria política. E eu disse assim: ninguém faz 100 anos sem valores, tá certo? Uma empresa, para chegar aos 100 anos, tem que ter valores. E esse princípio, esse conceito, ele perdura até hoje com uma clareza absoluta na empresa, né? E eu acho que isso ajuda muito. E, no fundo, é uma relação que também você, vamos dizer, quando se trata da família, todo mundo busca valores, né, no seu processo de educação, etc. Então, é um fator assim, extremamente importante que eu acho que me ajudou na minha vida muito. Então, quais são os teus valores? Bom, começa, vamos dizer, vamos começar com ética primeiro, tá certo? Né? Que é uma posição de zero de corrupção, tá certo? Né? Uhum. Depois tem essa palavra de respeito, tá certo? Depois tem o aspecto de dar realização, possibilidade de realização, tá certo? Né? Uhum. Depois o problema de satisfação dos clientes, tá? Isso é a coisa mais importante que tem numa empresa é o cliente feliz. Se você tiver um cliente feliz, você tem chance de crescer e desenvolver. Tiver um cliente insatisfeito, é a morte da empresa, tá certo? Uhum. Depois tem a relação também com os fornecedores também, que você tem que ter uma relação de responsabilidade e consciência de relacionamento comercial com os fornecedores. E, vamos dizer, a coisa mais importante, né, eu acho que é a relação com os empregados, tá certo? Né? Eu aprendi na vida uma coisa extremamente simples. O empregado mais ou menos satisfeito, vamos dizer, vale 100, tá? Do que ele produz. Se ele está insatisfeito, ele mal vai produzir 70. E um empregado altamente satisfeito faz 130, 140. Qual é a diferença de 70 para 140? É 100% mais. Tá certo? E isso é um número absolutamente real, Suzana. Tá? Uhum. Então, quando você consegue construir valorização,
premiação, meritocracia, reconhecimento, educação, etc., você cria um ambiente de trabalho que realmente possibilita o crescimento e desenvolvimento. Tá certo? E essa é a diferença, normalmente, de uma estrutura de empresas privadas boas em relação a uma repartição pública que ninguém é responsável por nada e não tem meritocracia que funcione certo. Né? Então, o sucesso, né, dessa flexibilidade de inteligência de construção, de aprimoramento da capacidade de trabalho e produtividade, né, é um instrumento maravilhoso e está construído em cima de valores, Suzana. Se eu trouxer agora essa tua citação para a vida pessoal de alguém, assim como uma empresa não chega aos 100 anos sem uma base forte de valores, tu acredita que uma pessoa também não chega a 100 anos ou não se perpetue se não tiver uma base de valores? Eu digo, vamos dizer, isso é evidente de uma pessoa que tu convives com tem valores ou não tem valores, se a pessoa é ética ou não é ética, tá certo? Então, na tua convivência social, isso vem à tona imediatamente. Mas o mais importante, Suzana, nesse processo, é o legado que tu deixa aos teus filhos, teus netos. Claro. Tá certo? Porque se tu consegues educar os teus filhos, a tua família, com valores, que tu recebesse valores e consegues levá-los adiante, tá certo? Isso é uma coisa fantástica. Hoje tem coisas científicas sobre isso até, né? Da educação das crianças do 0 até os 3 anos, dos 3 até os 6, 7 anos, né? Isso. Se a criança é educada num ambiente com amor, com dedicação, né? A capacidade intelectual, ou a percepção, a sensibilidade dessa criança é diferente. Se uma criança é educada num ambiente de briga, de agressividade, né? É uma criança que já vai ser onerada com isso. Então, isso pesa em todo o processo. Então, eu vou te dizer o seguinte, se na empresa valores é importante, na relação pessoal e familiar, muito mais ainda. Então, eu tenho convicções profundas sobre isso. Certo? Como que, por exemplo? Vamos dizer, em primeiro lugar, respeito, tá certo? Uhum. Na tua relação pessoal, tá? Vamos dizer, se tu respeita... o importante é respeitar o mais simples, o menor, tá certo? Porque respeitar o maior não precisa ter o respeito. O menor precisa ter o respeito, tá certo? Então, tu cria uma relação de respeito, com essa relação cria-se confiabilidade e há condições de crescimento, evolução econômica e social, tá certo? Né? Então, em qualquer ambiente, vamos dizer, se existe respeito numa sala de aula do professor com os alunos, do aluno com o professor, há chance de aprendizado. Quando não existe respeito, não há chance de aprendizado. Eu estou dando esse exemplo assim como evidência, tá certo? Então, são coisas de natureza ética e comportamental que são decisivas numa sociedade que queira crescer, queira se desenvolver. Jorge, me fala do amor aos cavalos. Bom, meus pais já praticavam hipismo, tá certo, né? Então, nós todos, irmãos, começamos a vida também praticando hipismo. Mas o único que continuou fanaticamente com cavalos fui eu. Os outros irmãos abandonaram esse esporte, jogam tênis e outros esportes. Mas eu continuei me dedicando enormemente aos cavalos. E procurei, com os cavalos, vamos dizer, também um sistema de educação com os cavalos, tá certo? O cavalo bem trabalhado, bem educado, o gaúcho sabe isso melhor do que qualquer outro, tá certo? Porque um cavalo bem trabalhado, o rendimento na fazenda é o dobro do que um cavalo não treinado, não educado, tá certo? A mesma coisa é o cavalo nas competições, né? Que você cria uma harmonia de diálogo entre cavaleiro e cavalo, né? E que leva à possibilidade de sucesso em competições. Eu comecei também, então, a criar cavalos. E os cavalos que eu criei são lá do norte da Alemanha, da região da onde a família Gerdau, lá de Hamburgo, vem. Né? Eu pesquisei um pouco no mundo e vi que era uma criação Holstein de cavalos de qualidade. Eles têm feito primeiros lugares. Eu criei, com esse processo, eu consegui, numa Olimpíada, colocar 3 cavalos, Suzana. Então, a minha paixão, etc., é muito, muito grande. E desses 3 cavalos que foram, 2 na equipe brasileira e 1 na equipe suíça, que eu tinha vendido o cavalo,
esse processo levou que a criação ainda levasse 3 medalhas de bronze na equipe, tá certo? Então, foi um feito fantástico, né? Mas é nessa busca de inquietação de, já que eu estou no troço, tenta fazer o melhor possível. Eu tive um bocado de sorte nesse processo, mas eu busquei metas nesse sentido. Eu vou dizer assim, o esporte, a equitação, ela traz consigo a competição, não é isso? Eu diria o seguinte, eu tenho convicções profundas, porque antes de fazer equitação também eu fiz na Sojipa muito esporte, competição, atletismo, ginástica, etc. Né? Fazia ginástica à noite na Sojipa, com meus irmãos, etc. Então eu recebi uma educação esportiva. Eu tenho convicção de que o esporte é um educador fantástico. Por quê? Se tu competes no esporte, tu aprende a ganhar e perder muito cedo. Uhum. Se tu faz uma vida mansa, normal, tu vai aprender a perder, vamos dizer, na luta da competição da vida, tu vai eventualmente com 20 anos aprender a perder. No esporte, aos 7 anos, tu perde ou ganha. Na vida, o importante não é perder, é saber perder. Quem tem que saber perder, isso é que toma o tombo e levanta de novo para buscar na próxima oportunidade a vitória, tá certo? Então, eu sou um convicto de que o esporte é um profundo formador educacional para as pessoas. Eu tenho uma pena enorme que no currículo, na obrigação educacional, tem se retirado o esporte, porque eu acho que o esporte é um elemento decisivo na formação desse aprendizado, fora os aspectos físicos de saúde, etc., né? Mas na formação de caráter de saber ganhar e perder. A gente tem que saber ganhar e tem que saber perder, porque ficar ganhar e ficar bobo também é errado, tá certo? Tem que ser humilde. Ganhou uma vez, a outra perde. Isso tudo ajuda na formação. Então, saber perder é um ingrediente para saber ganhar? Isso aí. Isso é um ciclo da vida. E é a realidade da vida, né, Susana? Não tem só ganhar. Na vida, todos perdem em um momento e ganham em outro momento, e assim vai. Então, aprender de lidar com derrotas e vitórias, tá certo? Perdeu, levanta e vai para outro desafio, tá certo? E ganhou, não fica bobo, porque se fica muito bobo, vai perder de novo, tá certo? Então, Isso tem a ver com a vaidade, né? Sobre a qual nós falamos bastante. É o tema da vaidade, tá certo, Suzana? Uhum. Então, eu, na minha formação, né, eu acho que a gente tem que fugir da vaidade, tá certo? Se tiver vaidade, tu tá perdido. Porque quem fica vaidoso perde o ouvido, tá certo? Não aprende mais. Né? Então, é muito importante. E o esporte ajuda nesse sentido, eu acho, tá? E o cavalo? O que o cavalo ensina para o homem? Tu tem a doma de cavalo, né? Tu tem 2 caminhos. Tem o caminho de suavidade, inteligência e persistência. Tu educa o cavalo ou tu educa com brutalidade, tá certo? Agora, quando tu cria a relação de amizade e confiança no cavalo, né? Aí tu entra na competição e aquilo forma um conjunto fantástico, tá certo? Isso é um aprendizado, um feeling, né? Que também é extremamente importante. Mas, no fundo, eu digo, todo esporte tem a sua magia, tá certo, né? Mas o cavalo tem um pouquinho mais, né? Também isso é fanatismo, quem gosta de cavalo, tá certo? Mas a parceria com o cavalo é uma coisa muito importante, muito importante. Esses dias eu estava entrevistando aqui no Trajetórias um empresário, onde eu estou, inclusive agora, José Carlos Monteiro, e ele me falou da paixão dele por cavalos, e ele me disse o seguinte: o cavalo é um animal suave. Nós temos que olhar nos olhos do cavalo e fazer com ele uma dupla. E se nós tivermos uma dupla, ele nos leva aonde nós quisermos. Perfeito. Isso para quem gosta de cavalo e tem a sensibilidade de aprender isso, é uma lição de vida, tá certo, né? Eu tive muitos cavalos, né? Mas os 3, 4 melhores cavalos que eu tive, eles lutavam na competição para ganhar junto comigo, tá certo? Então, eu tenho uma frase que nem sei se eu deveria dizer aqui no programa desse, mas os cavalos mais nobres, tá certo? É uma relação que eu digo, eu gostaria de ter mais amigos com a nobreza que os cavalos têm na hora da competição com a gente, tá certo?
de um nível de nobreza, Susana, é incrível, incrível, tá certo? Agora, isso é um aprendizado, né, Susana? Vamos dizer, é mais um aprendizado, né? Até eu diria assim, também, novamente, com a palavra respeito. O respeito recíproco que se cria nessa relação. O Jorge, gaúcho sabe disso, né? Porque o gaúcho no campo, que tem a lide com o cavalo, sabe isso claramente, né? Como o claro. teu amigo falou, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Nós estávamos falando esses dias sobre excelência. E eu achei muito interessante quando tu me falasse que excelência não é um conceito comparativo, é um conceito próprio. Fala um pouquinho sobre isso. Das coisas que eu me envolvi, eu sempre procurei a excelência. Na empresa, isso é claro, né? Vamos dizer, a competição nos força, né? Mas eu sempre tive muita preocupação, vamos dizer, aí eu gostaria ainda de usar, vamos dizer, a palavra de stakeholders, tá certo? Né? Aham. Então, os relacionamentos. Né? Eu tenho que ter relacionamento limpo com o meu acionista, com o meu cliente, com o meu fornecedor, principalmente com os empregados, tá certo? Né? Então, esse conjunto de stakeholders, você tem que ter relações boas, tá certo? Bom, então, na vida, né, eu aprendi assim da convivência, da competição, eu digo assim, tudo que tu faz, tenta buscar excelência. Agora, quando a gente fala essa palavra, tu imediatamente diz, pô, mas esse cara pensa que é o melhor do mundo. Não, cada um tem seu nível de competência e, consequentemente, de excelência. Então, eu tenho que buscar excelência dentro do nível que eu tenho competência para buscar, tá certo? Né? E eu concluo isso raciocinando muito sobre o problema do uso da palavra de busca de excelência, né? Que foi uma palavra que a IBM utilizava há 40, 50 anos atrás. Tá? Eu já estava com a palavra excelência na cabeça, de repente eu vi a IBM usar e eu adotei na minha vida, como assim, filosoficamente, pessoalmente, essa inquietação da busca de excelência. Então, nas diversas coisas que eu estive envolvido, estou envolvido, né, eu tenho essa inquietação muito forte. Então, eu trabalhei 20 ou 30 anos no Hospital Moinhos de Vento, do Conselho, etc., né? Eu procurei dizer assim, olha, vamos buscar excelência, excelência. Quando me aposentei do Conselho, eu estabeleci uma idade limite, né, para os conselheiros se retirarem e renovar. Eu disse, olha, nós temos que ter a meta de nos tornar o melhor hospital do Brasil. O pessoal meio que me gozou. Não é que nós agora conseguimos fazer o segundo melhor hospital do Brasil. Olha, Então, a gente tem que sonhar na busca da excelência, tá certo? Conseguimos superar o sírio-libanês, né, que estava sempre em segundo lugar no Brasil, em primeiro lugar é do Einstein. Né? Então, a gente tem que buscar. Quando eu participei com a equipe da construção e realização do Museu do Iberê Camargo, né? A verdade é a seguinte, nós, aqui, o Rio Grande do Sul, conseguiu homenagear Iberê e não tem nenhum artista no Brasil que tem essa homenagem nas dimensões que nós conseguimos construir um projeto que ganhou a premiação em Veneza, tá certo? Para o melhor projeto em Veneza, tá certo? Então, esse projeto realmente foi uma realização da equipe que trabalhou nesse sentido, mas novamente com sonho de excelência, tá certo? Então, Susana, essa inquietação de buscar a excelência, né? Mas eu sempre coloco na minha dimensão, eu não tenho pretensões de fazer uma excelência melhor que qualquer outro do mundo. Não, isso é impossível, cada um tem suas vocações, suas competências, né? Mas tentar buscar a excelência eu acho uma coisa extremamente importante, né? Na atividade da vida, né? Então, vamos dizer, aí eu busquei isso com os cavalos, tá certo? Então, tem vários fatos da vida assim, que eu tentei, né, sempre buscar excelência. Eu acho isso fantástico, tá certo? Né? E com isso, tu também consegue mobilizar as equipes, né? Porque tu tem que sonhar de fazer bem. Né? ou Aprendi seja, muito com o teu pai, viu, Susana? Aprendi muito com o teu pai. Não, porque eu teu também. pai... isso é pacífico, né? Mas tu, como pai, tivesse isso automaticamente. Eu tive isso como amigo. Mas Claro. eu me lembro bem que quando
teu pai dirigia a Springer, né? Ele defendia fanaticamente de construir o melhor produto, a melhor empresa, etc. E eu olhava assim, eu disse, fanático de excelência, tá certo? E me contagiou, tá certo? Isso é um privilégio, essa relação, sabe, Suzana? Por isso que quando tu me convidaste, tá certo? Eu não pude dizer não, até em homenagem ao teu pai. Não, Suzana. Obrigada! Não, porque foi muito, eu me lembrei com o que eu devo ao teu pai, tá certo, Suzana? Ah, que legal. Ele era 10 anos mais velho que eu, então quando comecei na Fiex, etc., eu aprendi isso com ele, né? Bacana. Tu começaste na Fiex com que idade? Entrei cedo, entrei com 20 e poucos anos, 22 anos eu estava lá. Eu brinco assim, eu carregava a pasta do Plínio Kirk. Mas aprendi a me movimentar nos corredores dos governos, etc., muito cedo. Né? Isso é uma vantagem enorme, enorme, enorme. Né? E com 21 anos, tu fazias o que na Fiergs? As pessoas te ouviam? Te davam chance de fala? Eu não sei, eu não me lembro bem disso. Eu acho que eu ficava mais quieto para aprender do que falar, tá certo? Mas eu já era mais ou menos metido. Em alguns temas eu já me posicionava na parte de relação trabalhista, etc., né? Problemas de negociação com os sindicatos, etc. Eu achava já esse tema extremamente importante já. Jorge, e aí me diz uma outra coisa. Tu, quando estudante de Direito, tinha esse privilégio de um professor que estava com vocês aos sábados à tarde, por conversas longas. Essas conversas, esses aprendizados filosóficos, embasaram a tua vida também? Embasaram, sim, né? Vamos dizer, só o próprio exemplo dele ter a disposição de nos receber na sua casa, ensinar. Suzana, só isso eu acho já é uma atitude de professor que qualquer adulto em relação ao jovem deveria ter, tá certo, Suzana? Então, só esse exemplo para mim já valeu muito, né? Agora, a introdução da visão filosófica, tá certo? É interessante que esses professores da Faculdade de Direito, eles estudavam alemão para poder ler livros de filosofia do direito, tá certo? É uma coisa impressionante, né? O patamar, o nível que esses professores introduziram. Então, eu acho que isso aí me ajudou a subir, vamos dizer, uma percepção de que mundo intelectual existe, tá certo, Susana? Compreende? Claro. Lógico, eu sou empresário e trabalho das minhas dimensões, pragmatismo operacional, tá certo? Mas o fato de conviver nesse ambiente, né? Esse Leitão de Abreu era o outro professor que foi chefe da Casa Civil do governo Médici, né? Vou dizer, e com isso também eu tive um relacionamento muito, muito bom a nível de governo e diálogo, etc., aprendizado. Ele me dava livros de presente e eu dava livro de presente para ele, né? Que louco, né? Que pretensão, né? Um jovem tão que nem eu querer dar livros para o Leitão de Abreu, mas em todo caso... Deu certo, né? Deu certo. É um privilégio conviver, né, Susana? Com certeza. Jorge, me explica o seguinte, aí, numa atividade empresarial intensa, institucional intensa, tu, além disso, além dessas atividades, tu ainda te ocupas bastante na área cultural, na área esportiva, na área de saúde. Por quê? Bom, eu acho que isso vem um pouco da educação de casa, tá certo, né? Esse conceito de sustentabilidade que hoje existe, o ESG, etc., eu praticamente aprendi isso com meus pais, tá certo, Susana? Muito cedo, tá? Mas também teu pai e o A.J. Renner foi um exemplo do Brasil, tá certo? Porque foi um dos pioneiros a introduzir sistema de apoio com a Fundação Renner, né? Financiamento para os empregados, etc. Então,
eu nessa convivência e com a formação que eu tinha nos meus pais, essa visão social, tá certo? Suzana, é um troço muito do norte da Europa, né? A gente sabe isso até hoje, porque tu pega uma Noruega, ou pega uma Suécia, tá certo? Ou mesmo o norte da Alemanha, tá certo, né? Essa visão, vamos dizer, o cooperativismo é um troço do norte da Europa que surgiu, tá certo, né? Uhum. Então, vamos dizer, isso foram coisas que eu muito cedo consegui aprender, né? A minha mãe costurava em casa roupa para pobres, para as crianças, tá? Para o orfanato. E trabalhava. Então, ela comprava roupa, tecido barato e fabricava. E ficava horas trabalhando nesse troço, de 15 em 15 dias, ela levava essa roupa para o orfanato, etc. Quer dizer, nós fomos educados num ambiente, né? Vamos dizer assim, de consciência de responsabilidade social, sabe, Suzana? E sem aspectos teóricos, tá certo, né? Pragmáticos, né? De atitude, né? Vamos dizer, esse problema de respeito ao próximo, dos empregados, etc. O próprio hipismo também ajuda nesse sentido, né? Vamos dizer. Isso me ajudou muito na educação, né? E fez parte da filosofia, ou faz parte da filosofia da Gerdau muito forte, né, Suzana? Uhum. Até hoje. Jorge, e agora falando então um pouquinho, voltando ao assunto, eu te perguntei por que o teu envolvimento na saúde, no esporte, na cultura, mas o envolvimento não é um envolvimento pessoal, é um envolvimento que transcende, ele é institucional. Por quê? Porque, Suzana, vamos dizer, veio a educação de casa, tá? Veio a atitude dentro da empresa. E como eu trabalhava nas partes externas do grupo, no planejamento e nas relações institucionais, tá certo, né? Eu comecei a ter contato sobre problemas sociais muito cedo, seja de projetos sociais, etc. Então, isso me ajudou. Então, comecei a trabalhar, vamos dizer, no Junior Achievement. O Junior Achievement educa 450, 500 mil crianças por ano no Brasil, né? Ela estava falida, então assumi essa instituição e nós recuperamos ela e está trabalhando o Brasil lá fora num trabalho fantástico, né? Então, esse tipo de atitude, de envolvimento no processo social, eu recebia uma educação de casa, né? Mas ao eu ter um contato externo, vamos dizer, com os bancos sociais da Fiergs, né? Eu ajudei no começo muito com o pessoal de como montar as coisas, etc. Então, eu sempre procurei, vamos dizer, por causa do exemplo de casa, né? Multiplicar isso dentro da experiência. A responsabilidade todo mundo tem que ter, e cada um tem ela na proporção. Vamos dizer, uma loja numa esquina, ela pode ter responsabilidade social ali com a vizinhança, tá certo? Uma empresa maior tem que ter nas dimensões do seu mercado, né? Então, quando a Gerdau cresceu e tomou um nível nacional e internacional, a visão de responsabilidade social tem a dimensão da proporção da empresa. Jorge, a cultura tem a ver com desenvolvimento? Só tem. Eu acho que tudo é cultural, né? Porque educação e cultura se conjugam, né? Tu não pode ter uma educação abstrata separada da cultura, né? E cultura tu só pode desenvolver tendo educação também, né? Então, essas duas coisas andam juntas, né? Então, vamos dizer, é pacífico que a cultura de trabalho tem regiões, né? Vou dizer, eu aprendi isso também analisando criação de cavalos, etc., viajando pelo mundo, né? A cultura do trabalho é uma coisa do frio, tá certo, Suzana? Como assim? É muito simples, Suzana. Se tu no norte da Europa não plantares, né, rapidamente, quando terminou o verão, está com a safra colhida e estocada, tu morre no inverno. Tá? O teu gado morre, né? Teus cavalos morrem e a tua família também. Então, o frio educa para
a poupança. E todo o processo econômico é diretamente ligado ao índice de poupança. Então, por isso que nos climas tropicais, como a necessidade de poupança não existe nessa dimensão, né? E é muito interessante, eu diria o seguinte, que nós aqui do Rio Grande do Sul somos privilegiados no aspecto de ter uma colonização alemã muito forte e ainda mais uma colonização tão ou mais importante do norte da Itália. Porque o norte da Itália tem frio e quem não obedece o ciclo econômico do frio, né, não precisa poupar. Eu digo, lá no Nordeste, se eu tiver uma água de coco, um peixe, uma sombrinha, um paninho para esconder o principal, eu estou feito, tá certo? É perfeito, tá ótimo. Jorge... Então, nós aqui no Rio Grande do Sul, e o Brasil está se beneficiando, porque esse colono de colonização de cultura europeia daqui foi agora para o altiplano, tá? Ele vendeu 25 hectares, comprou 300 e tem hoje 3 mil e está aguentando a balança comercial do Brasil, tá certo? Isso tudo vem do conceito de poupança. Família toda trabalha e popa, tá certo? Interessante isso, né? Muito. Não, são situações e citações tuas muito interessantes. Nós temos pouquinho tempo de conversa ainda, e eu queria começar, assim, iniciando a finalização, o que tu gostarias de dizer e como é que tu gostarias que o mundo fosse? Bom, eu tenho uma palavra-chave que é nós deveríamos conseguir atingir uma igualdade de oportunidade para todos. Tá? E essa igualdade de oportunidades só pode ser construída via educação. Tá? Então, o desafio mais importante que nós temos, Suzana, é investir e capacitar as crianças. Educar as crianças, para que essa criança receba uma educação para poder ter uma realização profissional na sua vida. Então, o maior desafio que eu vejo no Brasil hoje, nós temos uma renda per capita aí de entre 10 e 12 mil dólares, depende de como está o dólar. Tá? Eu digo assim, nós temos que atingir no mínimo uma renda per capita igual a Portugal, que é de 20, 22 mil dólares, tá certo? Para poder dar uma dignidade mínima no processo de saúde e educação para toda a população. Tá certo? Então, o maior desafio que nós temos, quando tu me perguntas, eu trabalho no campo da educação e da evolução das coisas sociais, né? Da tentativa de participar da construção de um país melhor, tá certo, Suzana? E aí eu digo o seguinte, o tema mais importante é uma boa governança e uma boa educação. Esses dois temas é que são mais decisivos. Então, o que eu desejaria para nós, no país, etc., né, que eu possa dizer que realmente conseguimos construir uma igualdade de oportunidade. Que legal. Jorge, vamos terminar falando sobre ambição e bicho-papão? Certo. Melhor, desculpe, vaidade e bicho-papão. A vaidade é um bicho-papão, né? Mas, Suzana, eu digo o seguinte, o mundo animal nos ensina uma disputa. E, na realidade, a ambição de fazer melhor, né, é permanentemente uma disputa que é sadia, né? Mas sempre com ética, né, Suzana? Mas, então, na realidade, eu acho que as pessoas têm que sempre procurar fazer o melhor possível, tá? Em benefício para si, para sua família, em benefício à sua comunidade. Agora, o grande risco desse problema, quando você atinge patamares de diferenciamento, de fazer melhor, é o risco de ficar vaidoso. E eu digo assim, e a pior coisa que tem, vamos dizer, assim, você pega amigos ou conhecidos, Deus, né, que começa a ter vaidade, eles estão perdidos, certo? Então, eu acho que a coisa importante é buscar sucesso, competir, buscar resultado, mas combate a vaidade. A vaidade é o começo da perdição, tá? Porque você
no momento que você se acha melhor, você para de querer aprender. E o mundo permanentemente continua aprendendo, aprendendo e aprendendo e evoluindo. Então, eu tenho que estar sempre aprendendo e evoluindo. Se eu estou vaidoso e pensei, bom, já cheguei aqui e ali, está perdido. Então, você sempre tem que trabalhar para não criar falsas vaidades, tá certo? Porque sempre tem alguém que faz melhor do que você alguma coisa. Então, na realidade, você tem que trabalhar na busca de aprimoramento permanente para realmente criar condições competitivas dentro do cenário mundial, tá certo? Agora, cuidado com a vaidade, né? Porque a vaidade é que acaba com as pessoas, tá certo? Então, eu aprendi isso na vida e eu tenho uma preocupação, né? Vamos dizer, trabalhe em ti para tu não criar vaidades falsas, erradas. Isso é um aprendizado de vida? Eu acho que, filosoficamente, está cheio de livros que explicam esse fenômeno, né? Analistas também explicam esse problema, né? Mas eu pessoalmente tenho isso como aprendizado da vida. Jorge, muito obrigada por ter aceito esse convite. Para mim foi uma bela entrevista. Estar contigo é um prazer. E eu tenho muita vontade, eu já te falei sobre isso, eu tenho muita vontade de repetir a situação que tu tinhas com o teu professor, de ir para a tua casa e ficar conversando contigo horas e horas e horas. E aprendendo e ouvindo uma pessoa contar a sua história de vida. Obrigado por ter contado um pouquinho para nós dessa bela história de vida. Obrigado, Suzana, né? E manda um grande abraço para teu pai, tá certo, Suzana? Será dado. Eu espero será uma dado. rápida recuperação, né? Mas meus votos de muita saudade. Suzana, meus parabéns, né? Porque eu posso dizer ao teu pai que eu admiro ele por ter uma filha tão bacana que nem você, Suzana. Que querido. Obrigada, Jorge. Obrigada Um a grande todos abraço, vocês tá? que estiveram Obrigado conosco. aos ouvintes aí que tiveram a paciência também. Muito obrigado. Não, eu tenho certeza que foi um belo brinde que todos eles tiveram junto contigo. Obrigada a vocês. Mais uma vez, uma trajetória. E daqui a pouquinho, em setembro, eu estarei completando 1 ano de belas entrevistas. E sejam Muito sempre bem. comigo, que será sempre um prazer. Parabéns, Suzana. Parabéns. Tchau. Importante esse trabalho teu. Parabéns. Um abraço. Obrigada. Tchau. Até mais. Tchau. Até mais.